Dando sequência à nossa aula de operações com frações, a gente vai ver nesse vídeo as operações de multiplicação e divisão e as operações de potenciação e radiciação. Operações de multiplicação e divisão de frações. A multiplicação é simples. Basta a gente multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, a gente vai ter 5 vezes 5, 25. E fazendo a multiplicação dos denominadores, 6 vezes 2, 12. Para a divisão, a única diferença é que a gente vai precisar inverter a segunda fração para transformar essa operação de divisão em uma operação de multiplicação. Então, o nosso objetivo é transformar essa operação de divisão em uma multiplicação, porque a gente já viu que a multiplicação é simples de ser resolvida. Então, para transformar essa operação de divisão em uma multiplicação, a gente repete a primeira fração. Eu tinha 5 meios e mantive 5 meios. E a segunda fração eu inverto, ou seja, o que era numerador vira denominador. O que era denominador vira numerador. Basta, portanto, que a gente faça essa multiplicação direta. Vou colocar o resultado um pouquinho mais em cima aqui por causa da imagem da webcam ali. Então, 5 vezes 10, 50. E o nosso denominador vai ser dado por 2 vezes 5, que é 10. Essa daí é aquele tipo de fração aparente, né, que ainda permite uma simplificação. Na realidade, isso daqui equivale a 5. As duas últimas operações que a gente vai falar sobre em cima de frações são as operações de potenciação e radiciação. Lembrando então que potenciação é elevar um número a alguma potência. Então, quando a gente tem uma fração completa elevada à potência, a gente sempre vai ter o recurso dos parênteses, tá? Para a gente não ter a dúvida se só está o numerador elevado a determinada potência, a gente vai elevar a fração toda com o auxílio de parênteses. Então, quando eu tenho parênteses, significa que a minha fração toda está elevada a determinada potência. No nosso caso aqui, nossa potência é 2. Então, eu preciso tirar esse parêntese, incluindo esse fator de exponenciação, tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu posso eliminar o parênteses colocando 4 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. E eu realizo essa conta tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Resultado final da nossa operação de potenciação. O mesmo equivale para operações de radiciação, ou seja, operações que envolvem raízes. No nosso caso aqui, essa raiz, que não tem o índice expresso, é uma raiz quadrada. A gente podia ter uma raiz de nível 3, 4, que estariam expressas aqui. Sempre que a gente não tem um númerozinho expresso aqui, significa raiz quadrada. Então, eu posso tirar essa raiz quadrada de toda a fração, escrevendo ela como a raiz quadrada do numerador dividido pela raiz quadrada do denominador. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 64. E eu faço a raiz quadrada de cada um separadamente. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 64 é 8. Beleza, pessoal? Termina assim, então, nosso conteúdo sobre operações com frações. Tem uma listinha para vocês baixarem e treinarem os exercícios, tá? Boa tarde, um abraço para vocês.